Uma ideia de vídeo era uma análise do quanto o sono, horas dormidas, interferem na performance do treino e queima calórica. Estilo aos vídeos que fizesse da relação pimentas versus gasto calórico. Obrigado. Ok, aqui tens. Rise above. Focus on science. Aqui é o Sal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos ver o impacto do sono na perda de peso. Não vamos falar muito na performance, mas vamos falar na perda de peso. O que eu vou dizer sobre a performance é que, ao contrário daquilo em que nós pensamos, o dormir pouco numa noite, numa única noite isolada, não está associado a um declínio da performance no treino de musculação ou de força. O que não parece fazer muito sentido, mas está associado ao declínio da performance em todos os desportos que exijam uma maior concentração mental, maior raciocínio e pensamento, como os desportos de equipa e tudo isso. E por acaso eu fiquei muito surpreendido quando li um estudo sobre isto, que as pessoas que dormem pouco, quando vão fazer um exercício de força, conseguem ter mais ou menos as mesmas cargas, principalmente no início do treino, e então se tomarem café antes, é praticamente igual. Fiquei muito surpreendido com isto e mudou muita coisa na minha vida, porque agora sempre que durmo mal, penso, não, Rafael, não tens desculpa para treinar mais leve, porque a performance não é afetada assim tanto, e ainda por cima tomaste café. Mas pronto, claro que isto aqui vai ser muito individual, depende das pessoas, depende das horas de sono, depende da vossa alimentação, hidratação, tudo isso é muito geral. Mas pronto, vamos então ver na perda de peso. Nós já sabemos que uma noite mal dormida aumenta o cortisol e baixa a testosterona, que é precisamente aquilo que nós não queremos quando queremos ganhar massa muscular, recuperar bem e ter melhor performance. Queremos a testosterona elevada e queremos o cortisol baixo. Quando treinamos aumentamos um bocadinho o cortisol, mas é a resposta normal do nosso corpo a esse stress, por isso é normal que quando treina o cortisol esteja um bocadinho mais elevado, mas isso até é saudável, que vai ajudar na recuperação. Do mesmo modo também precisamos de inflamação. Para além disto, sabemos que o dormir mal desregula outras hormonas como a leptina, a grelina, que controlam o nosso apetite. E isso pode fazer com que comamos mais calorias ou até, em alguns casos, menos calorias. Infelizmente, na maioria das vezes, é mais calorias. Não só isso, mas parece que quando dormimos menos, tomamos piores decisões em relação àquilo que queremos comer. Ou seja, comemos comida menos saudável. Estudos populacionais demonstram que a duração do sono está associada a um aumento do risco de obesidade, tanto em crianças como em adultos. Se pegarmos num grupo de pessoas e as deixarmos acordadas toda a noite, elas tendem a ficar com mais fome e a comer porções maiores. Se dividirem um grupo de pessoas em dois e cortarem a um dos grupos algumas horas de sono, eles podem comer em média até mais 677 calorias por dia. Claro que isto aqui é altamente individual, aliás, algumas pessoas podem comer menos, até 813 menos calorias, enquanto outras podem comer até 1400 mais calorias. No entanto, regra geral, a deprivação de sono leva ao aumento de consumo de calorias entre 180 e 560 calorias por dia. Isto é altamente significativo. E vocês poderiam pensar que, ok, eu durmo menos, também estou mais tempo acordado e gasto mais calorias. Isso é verdade, no entanto, é difícil passar tempo acordado suficiente para gastar mais 180 ou mais 500 calorias, entre 180 a 500 calorias. A não ser que o tempo que vocês passam acordados a mais, ou o tempo que não estão a dormir, seja usado para fazer mais exercício em que queimam mais calorias. Isso também é uma possibilidade e lá está, depende do caso de cada um. Quando restringimos o sono, as pessoas têm tendência a comer mais snacks e mais comida alta em açúcar e gordura. Aliás, se analisarmos o cérebro das pessoas com a restrição de sono, podemos ver que o cérebro delas se ilumina mais, dá uma maior resposta em relação à comida alta em calorias do que se essas mesmas pessoas tivessem dormido bem. Lá está, afeta o nosso poder de decisão a um nível químico.
Um estudo intitulado Sleeping Habits Predict the Magnitude of Fat Loss in Adults Exposed to Moderate Caloric Restriction descobriu que por cada hora extra que as pessoas passam acordadas por noite está associada a uma menor redução do peso em cerca de 1,5 kg de um período entre 3 a 6 meses. Ou seja, se estiverem dois grupos numa fase de perda de peso, num déficit calórico, o grupo que dorme melhor, o que dorme bem, perde significativamente mais peso. Neste caso, cerca de 1,5 kg a mais do que o outro grupo, num período de 3 a 6 meses. Mas há mais. O estudo pegou em pacientes que normalmente dormiam cerca de 6 a 8 horas e meia por noite e dividiu-as em vários grupos. Um grupo dormiu 8 horas e meia por noite, enquanto o outro dormiu 5 horas e meia. Ambos os grupos estavam na mesma dieta em restrição calórica. Ao fim de 2 semanas, os grupos mudaram o padrão de sono. Trocaram. Os que estavam a dormir mais passaram a dormir menos, os que estavam a dormir menos passaram a dormir mais. É o chamado crossover. Este estudo é de alta qualidade porque não só tem este efeito de crossover, como os pacientes viveram no laboratório durante este período, ou seja, todo o ambiente deles foi controlado durante cerca de 4 semanas. E no final do estudo, os investigadores concluíram que a quantidade de sono não pareceu importar assim tanto ao nível do peso na balança. Ambos os grupos perderam essencialmente o mesmo peso. No entanto, quando fizeram uma análise mais detalhada, perceberam as vantagens de se dormir mais. Perceberam que, apesar da perda de peso numérica ter sido igual, quando eles dormiram pouco, perderam essencialmente massa muscular. Enquanto quando eles dormiram muito, perderam essencialmente gordura. Ou seja, não importa só a perda de peso por perda de peso na balança, nós queremos perda de gordura e não perda de peso. Outro estudo com adultos com excesso de peso dividiu-os em vários grupos durante 8 semanas, ambos numa restrição calórica com a mesma dieta, e um dos grupos dormiu durante os 5 dias da semana menos 1 hora do que o normal e dormiu mais um bocadinho ao fim de semana. Ou seja, é aquilo que se calhar a maioria das pessoas fazem. O outro grupo dormiu sempre bem, consistentemente. O que é que eles descobriram? Será que esta diferença, que no geral acabou por ser só uma diferença de mais 3 horas extra de sono num dos grupos, no grupo que dormiu mais, são mais 3 horas por semana. Será que fez diferença na perda de peso? Mais uma vez, na balança, não. No entanto, no grupo que dormiu sempre bem, 80% do peso perdido foi peso de gordura. Enquanto no grupo que dormiu menos durante a semana, os investigadores encontraram o oposto. 80% do peso perdido foi de massa muscular. Só uma diferença total ao final da semana de 3 horas de sono fez com que a perda de peso e a perda de massa muscular, o rácio da perda desse, fosse totalmente invertido. Outro estudo muito interessante pegou em participantes que normalmente dormem pouco, fez com que eles dormissem o normal, o essencial, e descobriram, ao final de 4 semanas, que eles comeram em média menos 2 colheres de açúcar por dia. O equivalente, claro. Mais uma vez, quando dormimos pouco, tomamos piores decisões em tudo na vida e na alimentação não é exceção. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Este vídeo foi mais uma vez baseado num capítulo do livro How Not to Diet. Se vocês quiserem comprar o livro, podem ir aqui pelo link embaixo da WOOK, estão a apoiar aqui o canal. Não ganho dinheiro, mas consigo descontos nos livros para vos trazer mais livros e vos apresentar mais conteúdo. Se querem saber tudo, precisam saber sobre treino e ainda ter acesso a um programa de treino que vos pode ajudar a ter os melhores resultados da vossa vida, passem no site rafaelpintofitness.com e comprem o e-book Fitness, o guia científico completo, em conjunto com os programas de treino, e eu vejo-vos no próximo. Peace! Se quiserem mais algum tópico, algum vídeo, digam aí em baixo.